O nome que dei realmente a esta conversa, a Teologia da Prosperidade, a expressão existe na própria exortação. E se formos ao dicionário, a teologia é o estudo da divindade, prosperidade é riqueza, aumento da riqueza, e no contexto de toda a exortação, o nosso Papa Francisco apresenta este conjunto de palavras, a teologia da prosperidade, como a riqueza considerada como um Deus, o poder, a riqueza como poder e como uma divindade, para a qual a sociedade atual corre com uma velocidade enorme e tentando saltar por cima de todos os obstáculos. Na realidade, se nós pensarmos bem na nossa vida de há bastantes décadas para cá, nós verificamos que tem vindo a notar-se uma diminuição no interesse das pessoas por ser melhor ou por ser mais, mas há uma febre tremenda de ter realmente coisas. Quem anda a pé quer ter uma bicicleta, quem tem a bicicleta quer ter um automóvel, quem tem um automóvel quer ter um automóvel de mais alta gama. Quando se tem, seja o que for, e aparece nos meios de comunicação, especialmente na televisão, que nos entra por casa a propaganda de qualquer coisa tecnicamente melhor, ou mais eficaz, ou mais eficiente, todos nós temos uma ânsia, ou quase todos nós, felizmente não será a totalidade da população, mas é uma quantidade suficiente para que o timbre geral dos ambientes em que nós vivemos seja esse, é que realmente as pessoas se atropelam para conseguir, para obter, caminhar para uma maior e melhor prosperidade. Isto não seria teoricamente mau se na realidade isso não fosse feito com o sacrifício de um conjunto de valores que vão sendo esquecidos. Nós vivemos numa autêntica, e eu vou usar expressões tiradas da exortação, vivemos numa autêntica espiritualidade do bem-estar, o desejo do bem-estar, e esse bem-estar é-nos proporcionado normalmente, para a maioria das pessoas, significa ter mais bens, ter mais dinheiro. E há muitas décadas, há mais de um século, que esta sociedade é uma sociedade que tem da produção, que implementa a produção de bens, mesmo aqueles que não são necessários, e há muito tempo que se fala da sociedade de consumo, porque à sociedade da produção tem que corresponder a sociedade de consumo, quer dizer, quem produz com o objetivo de vender, produz com o objetivo de ter lucro e, portanto, usa todos os meios para vender. E nós, de uma maneira geral, embarcamos com alguma facilidade nessa ação persuasiva que a propaganda tem. Também se fala muito, por exemplo, neste fenómeno da globalização, porque muitas destas transformações se faziam ou no Ocidente, ou no Oriente, ou nas Américas, mas agora tudo quanto acontece rapidamente, como uma onda, se estende a todo o nosso planeta. Temos, portanto, um processo de globalização. Quem já está nesta sociedade de consumo quer cada vez ter mais. Quem não está, aspira a estar. E nós notamos que outros países, que a gente chama subdesenvolvidos, têm a ânsia de copiar toda a organização social, económica
que o Ocidente, em especial, e a América do Norte, têm representado. Tudo isto, em princípio, poderia não ser considerado muito mau, só que essa produção produz de objetos e de coisas, produz riqueza, e essa riqueza tem uma característica que todos nós sabemos, e que em Portugal isso é até de uma preponderância muito grande, é mal dividida. Quer dizer que há pequenos grupos, e entre os países, há alguns países que crescem e aumentam a sua riqueza à custa da exploração de outros países, e dentro de cada país há grupos que beneficiam dessa capacidade de aumentar a produção e aumentar o lucro, portanto, em detrimento de, talvez possamos dizer, da generalidade da restante população de um país. E aqui em Portugal nós estamos precisamente num país onde o diferencial que existe entre os que têm mais poder e dinheiro em relação aos que têm menos é abissal. Nós verificamos nestes problemas que o jornal todos os dias nos mostra da evolução económica na Europa, nós verificamos que os países, que há uma separação muito grande entre o norte europeu e o sul europeu. Os países mais em crise somos nós, da orla mediterrânica, nós e a Espanha, que por ser maior talvez não tenha, como é dizer, tão evidente este aperto em que as pessoas estão, mas eles devem sentir, porque até protestam mais do que nós, e porque é maior. A Grécia, todos sabemos que tem passado 3 anos tremendamente com apertos e com aumentos de desemprego e com falências, etc. E tudo isto, como eu ia dizendo, não é forçosamente mau se não houvesse isto como uma centrifugadora para que se vá concentrando algo, vai expelindo para a periferia uma quantidade de pessoas. Quer dizer que é uma sociedade da exclusão, uma sociedade que vai deixando e aumentando o número de pobres, o número mesmo trabalhando. Nós temos neste momento à beira da pobreza praticamente 2 milhões de pessoas, e muitos deles têm emprego, não é? É uma pergunta que eu acho que todos os nossos governantes deviam fazer, é como é que uma família com o ordenado mínimo, portanto ganhando menos de 500 euros, pode realmente pagar casa, água, luz, transportes, filhos, com as coisas, vestuário, etc. Portanto, não é só quem não tem nada, não são só os sem-abrigo. Nós temos uma quantidade, uma fatia enorme da nossa população que está à beira de uma estatística que apareceu nos jornais há pouco tempo, além de definir que cerca de 2 milhões estão ao nível da pobreza, há depois mais 19% ou 20% que, se tiverem por qualquer motivo uma despesa de 400 euros, têm dinheiro emprestado. Se nós formos subindo nestes escalões, verificamos realmente que a quantidade da população que ou está na miséria, ou está pobre, ou à beira da pobreza, ou em situação de risco, em relação ao número de pessoas que, com as coisas da Bolsa, podem realmente ter as suas quebras, mas que vivem realmente bem, isto não é exclusivo nosso, isto é realmente isto é provocado pelo tipo de organização. Bom, e é uma das razões porque o nosso Papa Francisco e a sua exortação teve uma repercussão tão grande nos meios não religiosos, não católicos, não cristãos, é precisamente porque ele pôs o dedo em determinadas feridas
porque ele próprio diz que esta maneira como nós nos organizamos e como nós vivemos é a negação da dignidade da pessoa humana. E ele não é nada meio nas palavras que usa. Ele diz mesmo que já não há excluídos, já não há desempregados, pobres e excluídos, porque esta sociedade considera esses como lixo, como coisa que não serve para nada. Quer dizer, não considerando de maneira nenhuma, desprezando totalmente o sentido da dignidade da pessoa humana. Ele usa expressões que eu acho que nunca foram usadas noutros documentos da Igreja. Eu tenho aqui algumas. Os negociantes da morte, que seguem a lógica do dinheiro e do poder a todo custo. Os negociantes da morte. E ele diz mesmo que esta é uma sociedade que mata. E, na realidade, pelo menos, mata a nossa esperança de um mundo melhor aqui entre nós, em Portugal. O mercado e a competição, os dois termos fundamentais e as duas ideias fundamentais que orientam a nossa sociedade, não têm nada a ver com aquilo que é, ou que devia ser, a relação entre as pessoas, entre os grupos, dentro da nossa sociedade, que seria a solidariedade. E todos nós estamos lendo no jornal artigos dizendo que toda esta crise, não exclusivamente nacional, mas europeia, é por falta de solidariedade entre os países. Bom, o nosso Papa diz uma coisa que eu adorei, porque, curiosamente, a medicina chegou à mesma conclusão, é que ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. Temos que viver em comunidade e a própria medicina chega a essa conclusão. Nós somos seres conviventes, vivemos sempre com alguém, e essa importância do outro começa, como todos sabemos, na relação mãe-filho, e aquilo que nesta relação com o outro é fundamental não é propriamente só e exclusivamente a relação física, mas é a corrente que se estabelece entre a mãe e o filho de algo importante que é o afeto, o nosso Papa, em determinada altura, fala até na necessidade de uma revolução do afeto. Outra expressão interessante que ele usa. A nossa sociedade é tremendamente egoísta e individualista e, portanto, é o contrário da sua organização, desta necessidade de formarmos comunidade, de nos entreajudarmos, não é? Todas as crianças, eu costumo às vezes dar este exemplo, nós temos muita responsabilidade nisto. O menino chega à casa e teve um ponto, então que nota tiveste tu? Tipo bom. E o pai ou a mãe pergunta: foste o melhor? Houve alguém com nota superior à tua? Quer dizer, nós vamos introduzindo insidiosamente no espírito das crianças esta noção da competição, de ser melhor do que. Não lhe perguntamos: ajudaste o teu colega do lado? Não lhe perguntamos, por exemplo, qualquer coisa assim deste género. É evidente que esta revolução da ternura, que é uma expressão preciosa que o Papa usa, pelo menos 2 vezes eu sublinhei a revolução da ternura, enquadra-se perfeitamente naquilo que é a natureza humana, E a própria medicina vai chegando a essa conclusão. Ele diz mais, outra coisa que também na medicina eu achei muito interessante, precisamente pela minha formação, mas agora chamemos-lhe de formação profissional. Ele tem aqui um momento em que fala da esmola,
e diz, se dás a esmola e olhas para o lado, é horrível. Se olhas a esmola e não tocas na mão, o toque, a necessidade do toque, a necessidade do afago, a necessidade do afago. É uma coisa, costumo contar uma história que todos conhecem, desculpem lá e escutar. Eu vou falando assim ao sabor das coisas que me vou recordando. O Jesus Cristo é evidente que sabe tudo e sabe que a crise que estamos vivendo e resolveu encarnar outra vez. E como é que eu hei de vir ao mundo? Como é que eu hei de encarnar num médico de família, num centro de saúde ali do interior das Fleiras? E como sempre havia fila, médico novo, e veio uma fila enorme de gente com muita curiosidade. E em determinada altura entrou um rapaz que tinha tido um desastre de moto e que estava tetraplégico, e entrou, e assim que chegou e viu o ar simpático do médico novo, nem me deixou perguntar, que ele me perguntasse qualquer coisa, começou a desfiar as suas tristezas, as suas dores, os seus problemas conjugais, os problemas com os filhos, as dificuldades dos transportes, nunca mais se calava. De tal maneira que o médico, que Jesus, se comoveu, se esqueceu que estava camuflado e lhe disse, levanta-te e anda. E ele levantou-se e saiu logo. À porta estava o segundo doente para entrar e perguntou-lhe, que tal é o médico novo? Igual aos outros, nem me deu atenção, nem me palpou a barriga. Porque o ato do contato cutâneo é absolutamente fundamental. E é o afago, não é? É o afago. É por isso que eu aperto a mão quando encontro alguém, e se não o vejo há muito tempo e me dedico mais a ele, dou-lhe um abraço, não é? E há povos, e nós também fazemos às vezes, beijamos. Tudo isto é uma escalada progressiva de manifestação materializada do nosso afeto. Bom, o nosso Papa sabe isso, e na maneira de falar aqui, de nós contactarmos com os pobres, visto que é indiscutível que de uma ponta à outra desta exortação surge sempre que o nosso objetivo como cristãos é copiar aquilo que Jesus fez, e Jesus realmente comeu com os pobres, comeu com prostitutas, foi a festas, quer dizer, não andou com os ricos e com os abastados, antes, pelo contrário, teve um tipo de procedimento que imediatamente se fez notar e o pôs em contraste com os poderes estabelecidos, e por isso é evidente, foi julgado e por isso mataram. Mas porquê é que isto tem tido esta repercussão tão grande? A Igreja diz isto há séculos. Já não digo que as pessoas meditem exclusivamente sobre o Evangelho, mas desde o Vaticano II e todos os documentos principais da doutrina social da Igreja têm dito isto. Ele ainda não disse absolutamente nada de novo. A valorização do trabalho na Laborem Exercens do nosso Papa João Paulo II, dizendo que o capital é secundário, que o trabalho é que faz o capital, e a nossa sociedade inverteu esta situação, faz tudo para proteger o capital e vai tentando realmente abafar tudo aquilo que é os valores do trabalhador. Na solicitude em redes sociais do Papa também João Paulo II, fala de estrutura de pecado, já falando de que a sociedade está organizada de tal maneira que é autenticamente um pecado estruturado. Portanto, tudo isto não é novo, o que o nosso Papa diz. No Vaticano II a mesma coisa, os documentos do Vaticano II, nós já fizemos aqui algumas preleções sobre isso. Não há dúvidas que a Gaudium et Spes e a Mater et Magistera, tudo isso, todas
todos esses documentos papais, tudo isto diz exatamente o mesmo que o Papa tem dito. Qual é, então, o espanto? Qual é o espanto? É porque ele vive. Os outros diziam isso de cátedra, digamos assim. Até o João 23, há um teólogo que divide a história da Igreja em 3 fases. Uma primeira fase, desde Jesus Cristo até Constantino, em que realmente as pessoas viviam uns para os outros, ver como eles se amam, etc. Não é verdade? Depois o Constantino converte-se, o imperador da Roma. Depois o outro imperador, a seguir, considera que o cristianismo é a única religião que deve haver no Império. E é a partir daí que entrega ao Papa, não sei como é que se chamava na altura, passa a ser o governador de Roma ou o presidente da Câmara de Roma, quer dizer, começa a entregar-se-lhe poder civil. E é só a partir destes 300, 400 anos, do ano 300, 400, que começa a haver o baco, começa a haver a tiara, começa a haver o manto vermelho com arminhos e outras coisas do género, esses sinais exteriores de poder. E era uma coisa que a mim, que como sabem, sou um convertido tardio, eu tinha 30 e tal anos, quando me converti, uma das coisas que me fazia muita confusão era o Papa, quando vinha cá fora, vir aos ombros numa cadeira. Foi o Papa João 23 que acabou com isso, né? Vejam realmente, bem dizer, a posição semelhante à do juiz que está cá em cima no estrado e o acusado que está ali mais em baixo, o professor da universidade que está com um estrado também mais alto do que o aluno. Esta diferença física, a própria Igreja, portanto, rodeou-se de um poder civil enorme. E isto durou até o Concílio Vaticano. Durou 1000 anos, mais de 1000 anos, até o Concílio Vaticano II. E no Concílio Vaticano II, como que se tira todo o poder que estava junto do Papa. É Pio XI que um dia diz assim, não sei os termos, mas o sentido é este: quem não obedecer às coisas que vêm do Vaticano e que diz o Papa está condenado. Explicitamente não há mais opiniões, nem há mais teologias, nem há mais opiniões para interpretar as coisas. Bom, no Concílio Vaticano II é evidente que surge o povo de Deus e a Igreja, quando se falava na Igreja era a hierarquia, até hoje ainda, muita gente quando fala da Igreja só pensa na hierarquia, e a Igreja somos todos nós. E o Concílio Vaticano II põe o povo de Deus como sendo, digamos, a verdadeira Igreja. O nosso Dom Manuel Martins, que cá andava, dizia que todos nós, o bispo, e todos nós tínhamos que vir sujar as mãos nas coisas da vida. E o Papa Francisco usa uma expressão que eu acho tão engraçada: é o pastor e é o rebanho. E ele diz: temos que sentir o cheiro das ovelhas. Expressões comezinhas, simples. Portanto, ele não quis usar esses atributos do poder. Ele não quis viver nos aposentos isolado. Ele quer conviver com as pessoas. Dizem que ele tem os sapatos rotos. Já vi na internet uma fotografia para mostrar do ele andar, que realmente as solas dos sapatos não são os sapatinhos vermelhos do nosso Papa anterior. E a maneira como ele fala começou quando é eleito, não veio abençoar o povo, veio pedir ao povo que o abençoe a ele. Nunca se intitula como Papa, é Bispo de Roma, precisamente para se situar verdadeiramente naquilo que ele é Bispo de Roma. A simplicidade das palavras, ao domingo, quando ele vem lá na janela e faz as suas prédicas, diz um bom almoço,
ou boa tarde, não é? Quer dizer, coisas realmente de uma simplicidade, de uma proximidade, de uma igualdade, não é? Não se distancia de nós, não se eleva a uma posição. Portanto, a sua palavra, ele não diz mais nada do que já foi dito desde há 50, 60 anos e até desde o Evangelho, mas a repercussão disto no mundo tem sido realmente extraordinária, porque ele diz não abertamente a uma economia de exclusão, diz não a uma idolatria do dinheiro, diz não a uma idolatria do dinheiro, diz não às desigualdades sociais que geram violência. Já aqui alguém disse, aqui cá em Portugal, alguém disse que nós estávamos à beira, por causa das desigualdades e dessas coisas todas, à beira de uma explosão violenta, e realmente ele diz a mesma coisa, quer dizer, isto é um ingrediente da sociedade, das relações, que com facilidade podem dar origem a explosões de violência. Ele diz não também ao dinheiro como à economia e ao dinheiro como governo verdadeiro. O dinheiro é para nos servir, não é para nos governar, não é? E nós verificamos, não só no nosso país, quando estou a dizer isto, praticamente em todo o sistema, eu não gosto desta palavra, mas não há outra, o sistema, que é o conjunto de tudo aquilo com que nos organizamos nacional e internacionalmente, o sistema, na realidade, põe a economia, há uns anos atrás, para os governos, iam doutores, advogados, etc. Agora são economistas, praticamente são os que vêm fazer comentários, porque houve realmente aqui um predomínio extraordinário das contas, não é? do Excel, do quadro Excel. As pessoas deixaram de interessar. Vale a pena ler todos os domingos os escritos do Frei Bento Domingos, que praticamente têm pegado em muitos destes assuntos, até antes do Papa Francisco. Portanto, nesta exortação, o Papa, depois de definir a nossa sociedade desta maneira tão criminosa, entre aspas, desta sociedade que mata, ele convida-nos, e isso é um dos pontos fulcrais da exortação, a sair disto, a sair do início todo desta obra, é convidar-nos a sair no sentido real, de ir para a rua, sentir o cheiro das ovelhas, de sair do individualismo, sair da indiferença, sair do comodismo. Tudo isto se lê e se deve meditar. Eu tenho, não sei se terei tempo, mas trago aqui uma série de notas sublinhados na própria exortação, mas no fundo o que eu estou a dizer é exclusivamente, embora seja o meu pensamento, é exclusivamente aquilo que o Papa Francisco pretende que a Igreja seja. E esse teólogo que disse que havia 3 períodos, o primeiro até ao Constantino, o segundo até ao Vaticano II, diz agora que com o Papa Francisco começa uma terceira fase, porque o concílio não impregnou nem modificou de maneira, tirando o sacerdote, deixar-se de costas para a gente, passando a não falar em latim e a falar na língua vernácula, praticamente tudo continuou na mesma. Portanto, esta terceira fase parece estar a começar com o Papa Francisco. Há um mês e tal, há 2 meses,
fiz anos, o Dom Manuel telefonou-me, como sempre, para me dar os parabéns, e depois começámos a conversar sobre o Papa Francisco, e ele diz-me assim: é preciso que isto não fique por um anedotário das frases do Papa Francisco. É preciso que isto ultrapasse as muralhas de Roma. É preciso realmente que agora cá fora, em todos os cantos, aqui em Portugal, aqui na cidade de Setúbal, que na América, que nos países da América do Sul, que em África os cristãos estão a aumentar em África e na América do Sul, com mais dificuldade lá para o Oriente, e estão a diminuir de uma maneira muito grande na Europa. As estatísticas mostram isso, precisamente por ser, com certeza, aqui na Europa Ocidental, onde este tipo de sociedade anestesiante, ele também diz aqui que esta sociedade anestesia as pessoas. Também é uma frase dele. É evidente que isto é uma autêntica, para se pôr em prática em qualquer lugar, é uma autêntica revolução. Já não falo na tal revolução da ternura, que isso significa que cada um de nós tem que, naquilo que faz e naquilo que diz, na família, no sítio onde trabalha, na sociedade em que vive, tem que passar a considerar os outros como iguais e a ter com eles uma relação de transmissão de afeto. Isso é o nascimento do que ele também diz aqui alguns, de um homem novo. É curioso, e eu trouxe aqui só para alguns se lembrarem, eu publiquei uma série de artigos meus no Jornal Notícias de Setúbal, quando eu o dirigia, nos primeiros 10 anos, e chamei "E o Homem Novo?". Há 40 anos já sentiam alguns cristãos a necessidade de haver transformações das pessoas, da mentalidade e do procedimento das pessoas, para que a Igreja se cumprisse aquilo que o Senhor nos tinha encomendado. Portanto, isto significa ler o mundo a partir de baixo, a partir dos mais pobres. Normalmente, lê-se o mundo a partir dos heróis, a partir das pessoas de destaque. Ele diz, a frase é dele: ler a história a partir dos vencidos e não dos vencedores. Isto é uma verdadeira revolução no sentido de dar a volta total e completa aos nossos pensamentos, ao nosso sentir e aos nossos comportamentos. Bom, nós temos que, ele diz em determinada altura, critica a Igreja também, não é só a sociedade. Portanto, alguns jornais têm posto em destaque que a exortação é uma das maiores críticas à sociedade atual, ao neoliberalismo em que nós vivemos, mas critica a Igreja também. Acho muito interessante, tem um capítulo, uma porção de páginas só sobre como os sacerdotes devem fazer as homilias, e ele diz lá, em determinada altura, que não dá resultado nenhum o sacerdote que tem cara de vinagre quando fala para os seus fiéis. Estas expressões que ele usa, muito comezinhas, muito nossas, muito do povo, e que lhe dão aquela característica irradiante daquele sorriso. Ele diz em determinada altura que uma religião exclusivamente ritualista está destinada a morrer, pois deixa o coração vazio. Eu trazia por aqui uma porção de citações, mas já são 11h15,
temos de deixar algum tempo para conversar. 10. É 10? Pode falar. Está bem, eu posso falar mais um bocado. E para esta mudança, para esta revolução da ternura, que eu gosto mais, e desta revolução da inversão da maneira de ler a história, portanto, preocupando-nos essencialmente não com os que mandam e com os que têm dinheiro, mas com os que são mandados e são explorados e são espezinhados. A maneira de nós, cristãos, procedermos com este ponto de vista é uma autêntica revolução. E temos que pensar nisto, Ele depois tem por aqui exemplos de como se deve fazer numa paróquia, como se deve fazer numa diocese. Diz que os bispos têm o seu poder e o seu carisma próprio, mas no fundo eles são apenas os orientadores, não é? São apenas os orientadores. Ele diz em determinada altura, são conceitos intensos. Prefiro uma igreja ferida e suja por andar na rua a uma igreja interessada em servir o centro e que acaba enclausurada num emaranhado de obsessões e rituais. Bom, e talvez realmente a nossa igreja esteja muito confinada realmente à sacristia, não é? Muito confinada à sacristia. E se nós fala do medo que as pessoas podem ter de abandonar o seu comodismo, do medo de entrarem em litígio com os hábitos estabelecidos, que foi o que fez Jesus Cristo, ele fala disso e diz que muitos dos cristãos preferem ser generais de um exército derrotado. É outra expressão dele. Generais, o bispo pode considerar-se general de um exército derrotado, né? A maior parte de nós temos responsabilidade nesta situação em que estamos vivendo. Ele, muitas vezes, quando eu falo em alguns sítios, dizem que eu tenho a mania de misturar a religião com a política, e há quem diga que uma coisa não tem que ver com outra, mas ele diz abertamente, num desconcertante improviso, numa reunião, Francisco desafiou os cristãos a implicarem-se na política, uma das formas mais elevadas da caridade, porque procura o bem comum. Assim fosse, assim a política e os políticos procurassem o bem comum. E há aqui uma passagem, vamos ver se eu encontro com facilidade, onde ele desenvolve mais isto. Se eu encontro aqui. Nas forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento económico, embora o pressuponha, requer decisões, programas, mecanismos e processos especificamente orientados para uma melhor distribuição dos rendimentos, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres, que supere o mero assistencialismo. Longe de mim propor um populismo irresponsável, mas a economia não pode mais recorrer a remédios que são novos venenos, como quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando novos excluídos e mais desempregados. Bom, a gente começa a ler isto e lê os nossos jornais e dá a impressão de que ele está a dirigir-se a nós. É evidente que um francês é capaz de deduzir a mesma coisa e um grego a mesma coisa, porque o problema realmente é do sistema. A necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar. Curiosamente,
o Bispo do Porto, novo, que tomou posse há 4 dias ou 5, no seu discurso, disse que tinha tempo, que teve preocupação com os povos, que não podem esperar. Não podem esperar. A gente tem que ir à procura dele, tem que ir com ele. Parece-me que até à data foi a primeira manifestação que eu li nos jornais ou vi na televisão, um pouco no seguimento do que está aqui escrito nesta esplêndida exortação que todos nós devíamos realmente ler e meditar. Ao lermos as Escrituras, fica bem claro que a proposta do Evangelho não considera só numa relação pessoal com Deus. Ao lermos as Escrituras, fica bem claro que a proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. Depois fala da necessidade da caridade, da necessidade da comunidade, da necessidade de nos darmos e nos entregarmos aos outros. Não, isto não é nada novo, não é? Isto está realmente no Evangelho. Se deixarmos que as dúvidas e os medos sufoquem toda a ousadia, é possível que, em vez de sermos criativos, nos deixemos simplesmente ficar cómodos, sem provocar qualquer avanço, e neste caso não seremos participantes dos processos históricos com a nossa cooperação, mas simplesmente espectadores de uma estagnação estéril da Igreja. Isto é violento, e isto é para todos nós, é para mim, é para vós, é para muitos dos nossos bispos e dos nossos padres. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui para toda a Igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos em Buenos Aires: prefiro uma Igreja ferida, etc, aquela expressão que por vir para a rua, do que estar enclausurada dentro das suas igrejas e das suas sacristias. Bom, é a minha reflexão sobre isto. Eu acho que sim. Então pronto, vamos